Olá! Vamos mergulhar hoje numa das jogadas mais geniais do mercado imobiliário brasileiro dos últimos tempos. Uma operação feita por um gigante do setor, o fundo JSRE 11. A gente vai entender passo a passo como eles conseguiram a façanha de adquirir dois prédios novos usando um que já tinham na carteira. E o detalhe mais incrível? Sem gastar um único centavo do caixa. Bom, para começar, vamos conhecer a peça-chave de todo esse quebra-cabeça. Esse aí é o Tower Bridge Corporate, um imóvel icônico, super valioso em São Paulo. É importante guardar bem a imagem desse prédio, porque foi uma parte dele que virou a moeda de troca para toda essa operação que a gente vai desvendar agora. E aqui fica a grande pergunta, né? A pergunta que vale milhões, literalmente. Como é que se faz isso? Usar um ativo para comprar outros dois sem mexer no dinheiro do caixa. Parece até mágica, mas na verdade é pura engenharia financeira. E é exatamente isso que a gente vai responder. Mas antes da gente entrar nos detalhes de como tudo aconteceu, vamos direto para o resultado final. O que o JSRE 11 ganhou com essa manobra toda? Basicamente, uma expansão gigante e de altíssima qualidade para o seu portfólio. E aqui estão as novas joias da coroa. O fundo agora passou a ter participação em dois edifícios espetaculares em São Paulo. De um lado, o WT Morumbi, um prédio imponente ali na Chucre Zaidan, uma das áreas mais efervescentes da cidade. Do outro, o moderníssimo Work Bela Sintra, bem no coração da região da Paulista. Ou seja, dois ativos de primeira linha adicionados de uma vez só. Certo, já vimos o quê. Então agora é a hora de mergulhar no como. Como é que essa troca foi possível? Vamos entender a estrutura por trás da operação. Olha, de forma bem direta, o que aconteceu foi uma troca super estratégica. O fundo não simplesmente vendeu um pedaço do Tower Bridge para pegar o dinheiro. Não, ele usou esse pedaço como um investimento, para conseguir algo com potencial de retorno ainda maior. E essa é a beleza da coisa. Ao invés de vender e ter que pagar imposto sobre o lucro, ele trocou e se posicionou para ganhar muito mais lá na frente com os novos prédios. E a chave para entender essa participação especial está nesse termo aqui, cotas subordinadas. Ser subordinado significa o seguinte: se as coisas não forem tão bem, quem tem essa cota é o último a receber, é a parte de maior risco. Só que o interessante mesmo é o que acontece se o negócio for um sucesso. Depois que os outros investidores recebem o retorno que foi combinado com eles, todo o lucro extra vai direto para o bolso de quem tem as cotas subordinadas. É uma aposta de alto risco sim, mas com um potencial de retorno gigante. Então, o fluxo foi esse aqui, em 3 etapas. Vamos lá. Primeiro, o JSR 11 colocou 39% do Tower Bridge dentro de um fundo novo, criado só para isso, o JSI. Segundo, como pagamento, ele pegou todas as cotas de maior risco e maior potencial, as subordinadas. E terceiro, esse novo fundo, o JSI, agora com um pedaço de um prédio valioso e mais o dinheiro de outros investidores, foi lá e comprou os dois novos imóveis. Uma estrutura brilhante. Ok, a estrutura é engenhosa, a gente já entendeu. Mas por que essa foi uma decisão tão acertada do ponto de vista do investimento? Agora vamos olhar para os números e para o momento do mercado. Vamos começar com esse número aqui que é impressionante. O Work Bela Sintra foi comprado por um valor 52% menor do que o custo para construir um prédio igual hoje. É isso mesmo, o fundo pagou basicamente metade do preço para ter um imóvel novinho. Já no caso do WT Morumbi, o retorno inicial, o que o mercado chama de cap rate, foi de 10,7%. Para um ativo desse calibre, numa região tão procurada, essa é uma taxa excelente. Indica que o imóvel já começa gerando uma ótima renda desde o primeiro dia. Esse gráfico deixa tudo ainda mais claro. As barras azuis mostram o preço pago por metro quadrado e as cinzas quanto custaria para construir hoje. Perceba que, nos dois casos, o preço de compra foi quase a metade do custo de reposição. Isso cria uma margem de segurança enorme e um potencial de valorização muito grande para o futuro. E o timing da compra foi perfeito. O fundo fez essa movimentação no momento em que o mercado de escritórios de São Paulo está em clara recuperação. A vacância, que é a quantidade de espaços vagos, não para de cair desde aquele pico lá de 2021. Comprar ativos bons, com desconto, e com o mercado melhorando, é a receita do sucesso. E qual foi o impacto direto disso tudo lá dentro do GSR 11? Como essa transação mudou o fundo, deixando ele mais forte e mais seguro? Bom, um dos primeiros benefícios, bem óbvio, foi o aumento no número de inquilinos. O fundo pulou de 79 para 93 locatários. Na prática, isso quer dizer que a receita de aluguel fica mais distribuída, diminuindo o risco de depender de um ou dois grandes contratos apenas.
Agora, olhem só como era a carteira do fundo antes da transação. O Tower Bridge, sozinho, era quase metade de todo o patrimônio. Isso é o que a gente chama de concentração de risco. Era um risco bem grande e um único ativo. E agora olhem a mágica. Depois da operação, a fatia do Tower Bridge cai para 31% e novos ativos super relevantes entram no jogo. O resultado é um portfólio muito mais equilibrado, muito mais saudável, com o risco bem melhor distribuído. Então, chegando ao fim dessa nossa análise, qual é a grande lição? O que essa jogada toda representa em termos de estratégia e visão de futuro? Resumindo, foi uma vitória em várias frentes. Primeiro, mais diversificação, que significa mais segurança. Segundo, comprar ativos de altíssima qualidade com baita desconto. Terceiro, o potencial de ganho lá na frente com as cotas subordinadas é enorme. E por fim, o fundo cresceu sem gastar seu dinheiro, que agora pode ser usado para outras coisas, como pagar dívidas. Foi um checkmate. E essa imagem de São Paulo, o palco de toda essa operação, nos faz pensar um pouco sobre o mercado imobiliário. Fica claro que, às vezes, a criatividade pode ser um ativo tão valioso quanto o próprio concreto. E fica aqui a reflexão final. No mercado cada vez mais disputado, será que o caminho para encontrar as melhores oportunidades e gerar mais valor não está justamente em operações assim, com estruturas financeiras inovadoras? A jogada do JSR11 com certeza dá uma boa pista de que a resposta é sim.